Vocês fiquem à vontade aí, mas vamos... Não fala à vontade que ela não vai deixar eu falar. É que mulher que manda na relação, não tem jeito. Pô, pedra, papel, tesoura. Vamos lá, ó. A segunda pergunta é o seguinte: por que tem tanta casa nova, cinza e preta? É uma pergunta simples, mas é curiosa. Deve ter muito corintiano, né? E essa moda minimalismo vai acabar em 2026? Então, o que acontece é assim, existe um certo copismo na arquitetura, que um faz e deu certo. Ctrl-C e Ctrl-V. Eu não vou pensar, eu vou fazendo. Inclusive, uma das coisas que eu debato muito, principalmente com meus alunos de primeiro ano que estão começando, é que a arquitetura hoje, dentro da questão prazo, custo, ela foi se despindo de algumas coisas. Por exemplo, a arquitetura antes envolvia dentro do seu projeto uma escultura, painéis de azulejo, você incorporava arte. Só que você vai contratar um artista plástico para fazer um painel de azulejo, produzir o painel de azulejo, o assentamento, então isso foi saindo. É claro, uma evolução, não sei se posso chamar de evolução, mas há um movimento em que você vai perdendo, né? Quando você vem do rococó para o barroco, a arte deco, você vem perdendo os ornamentos, né? E até chegar ao minimalismo. Mas hoje eu acredito que muita coisa do minimalismo também está ligada a essa questão de custo e prazo. Porque quando você vai entrar num detalhe, alguma coisa... Eu tenho algumas restrições de praticidade. É lógico que você botar um negócio todo emperequetado lá, você vai ficar tirando pó o dia inteiro. Mas pequenos adornos, coisas, eu acho que fazem parte, né? A grande questão, acho que está muito relacionado a custo e prazo. Tá. Então você vai limpando, né? E aí você chega no mínimo. Então, eu acho que precisa haver um equilíbrio. Você, por exemplo, faz um minimalismo, tem até uma estação na cidade do Porto, do Álvaro Siza, que é um arquiteto que eu gosto bastante, que a estação é toda branca. E aí ele tem um painel de azulejos, amarelinho claro, com cinza claro, uma coisa muito discreta, mas ele incorpora a arte sendo minimalista, né? Então isso é importante fazer. Agora, o preto e cinza eu deixo por conta da Ju aí, que gosto não se discute, lamenta. Lamenta-se, né? O cara é corintiano. Você vê. Né? Você deixa o preto e cinza pra mim, né? É claro. Pelo amor de Deus. Preciso... É porque você é mais detalhista nessa parte. Mulheres enxergam mais cores do que homens. Eu gosto, tá? Eu falo que é uma coisa que eu gosto. Tá vendo? Ele enxerga bem mulher. Eu acho que são cerca de, não lembro se são 5.000, 50.000 tons a mais que a mulher enxerga que o homem. O olho feminino enxerga mais do que o olho masculino. Então, quando essa mulher falar que não é verde água, é azul turquesa, não discute. A questão do preto e cinza, ou bege claro, bege escuro, aquela coisa meio indefinida, blasé, como a gente fala, monocromática. Traduz pra ele. Blasé. Sem graça. Blazer. Não, Os nudes. É sem o R no final, é só blasé. Blazer. Blasé. Essa questão, ela fica... muito difícil da gente, porque assim, o arquiteto ele é um prestador de serviço, né? Antes de qualquer coisa, a gente presta um serviço e a gente faz uma doação de um conhecimento técnico para o nosso cliente. Óbvio que a gente direciona esse conhecimento. E tem toda a questão de nuances de tendência de moda, não tendência de moda, se você segue ou não segue a moda, se você vai cair num desuso ou não de uma tendência de um neoclássico ou não. Mas tem a personalidade do cliente. Essa personalidade, ela tem que ser respeitada antes de qualquer coisa, porque Sim. Quem vai utilizar do espaço, seja um cliente residencial, um cliente comercial, uma loja, um restaurante, um estúdio de um podcast, tem toda uma característica, uma personalidade que tem que ser respeitada. Não adianta o arquiteto simplesmente impor o gosto dele ao cliente. Só que, por exemplo, eu fiz um projeto para um cliente uma vez em São Paulo, eu era recém-formada, eu devia ter uns 5 anos de formação só, e ele me pediu um banheiro preto e branco. Tá. E a mulher dele disse que odiava preto e branco. Então ficou bem fácil de lidar com aquela situação entre os dois. Foi bacaninha. Foi bem super fácil. E aí ele queria o piso
quadriculado preto e branco no banheiro. E a mulher falava que odiava Ele era o maçom? preto e branco. Não, devia ser. Você vai né? entrar, Alguma fazer coisa xixi e muito fica tonto. louca, né? Uma coisa muito louca. Eu consegui gerenciar isso colocando uma pia branca num tampo preto, mas eu não pus o piso preto e Ah, branco. tá, entendi. Então a gente entende a necessidade. Agora, o que ficou, que foi o que o Guima falou lá atrás na outra pergunta, o copismo acaba colocando os arquitetos numa situação de preguiça Ah, sim. para entender o que o cliente quer e acaba colocando um preto e branco e eu não quero pensar, deixa, o cara quer isso e vai, segue a vida. Até porque Fica é muito mais natural, fácil. né, Ju? O cara já chega com, ainda mais hoje com a internet, né, nos idos lá no começo de carreira, você tinha as revistas, mas hoje Sim. com a internet, o Pinterest, o cara chegou, eu quero isso, eu quero isso. E muitas vezes é isso, ele entrou no condomínio e viu 2, 3 casas. Aí pega uma tendência, e isso que a Ju falou é importante, existe às vezes uma certa preguiça de fazer. Então, eu fiz uma casinha aqui que deu certo, aí eu vou trocando de cor, vou mudando a janela e vou fazendo a mesma coisa para vários clientes. Caixotes não E é a essa gente tendência, chama- né? Total. E a gente chama de autoplágio. É. Até Ah, tá. o próprio escritório, Ele se autoplagia, na ele se verdade. autoplagia, ele só dá mirror, ele só espelha o projeto, espelha para lá, espelha para cá. Eu cheguei a pegar projetos em que o arquiteto cobrava mais de 500 mil reais no projeto e ele copiou em 3 condomínios de altíssimo padrão do Brasil. Nossa. Um em Porto Feliz e um aqui em Bragança. Mas aqui em Bragança tem muito costume Baronesa, disso, né? porque o É pessoal, um absurdo. você vê um assim. arquiteto, por exemplo, conheço vários, não vou citar nome, mas se você vai num condomínio e tá o nome da pessoa lá, você vai num outro condomínio e tá o nome da pessoa, parece que é um Ctrl-C e Ctrl-V. Você olha o projeto é igual. Os maiores alguns escritórios de sim. arquitetura, Deixa a marca, né? É, os maiores registrar, parece a marca registrada do cara. A casa do cara desse arquiteto é preto e cinza. É. Pá! E alguns escritórios de arquitetura, porque isso é natural, os grandes escritórios de arquitetura, ele tem isso mesmo, uma identidade. Você reconhece alguns elementos. Só que esses escritórios, uma casa não é igual a outra, né? Mas ele tem elementos que é meio que a marca do coisa. Agora, Bom. quando você quer copiar isso, dizer, eu preciso criar uma identidade, aí você acaba fazendo. E a Ju fala uma coisa que é verdade, as casas dobradura que tem hoje, né? Tudo parece aquela dobradura japonesa, me fugiu o nome agora. Origami. Parece origami. Parece Vira aqui, origami. vira aqui, vira pra aqui, lá, vira ali. pra cá, Né? dobra, vem E não da é isso, cobertura, gente. desce, Você traz uma ideia do hemisfério norte, onde você tem janela grande, sem beiral, porque lá precisa disso para entrar sol. São necessidades da Aqui região. não, aqui a gente tem que ter beiral, a gente tem que ter proteção na janela. A gente mora Então, num país tropical. tudo bem, você não chove. precisa fazer como se fazia há 40 anos atrás, o telhadinho de barro fazendo Sim. beiral. Mas você tem que inovar, você tem Existem a tecnologia elementos hoje. modernos e que você protege da chuva. Sim. Porque o que acontece? Se você não proteger da chuva, você vai ter infiltração, você vai ter um problema, uma patologia, que é uma doença na edificação. É porque a janela é uma estrutura, a parede é outra, né? Você tem uma emenda nesse meio, né? E você tem Isso, dois se não elementos for muito diferentes. estanque, sol, chuva vaza. Né? O vidro fica tomando chuva e depois tomando sol, ele esquenta, esfria, ele trinca. Sim. É físico isso. É. Não tem como você fugir dessas coisas. Ah, mas é bonito nos 2 primeiros anos. Além Depois do começa a que, deteriorar. além do que